Olá, que alegria recebê-lo no Fórum do Trabalhador. No programa de hoje eu recebo a doutora Rogéria Shimura, que vai falar sobre direitos dos idosos. Também a doutora Camila Magrini da Silva, que vai falar sobre direito previdenciário. Tem ainda o nosso quadro de cultura com a 4ª mostra dos escritores de Ribeirão Preto e região. É um instante só. Que alegria recebê-lo novamente no Fórum do Trabalhador. E começando o programa de hoje, eu recebo a doutora Rogéria Shimura. Ela é uma das coordenadoras da Comissão dos Direitos do Idoso da Ordem dos Advogados do Brasil, 12ª subsecção. Doutora Rogéria, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Que alegria recebê-lo conosco. Doutora, 2003, uma legislação muito importante, o Estatuto do Idoso, mas na prática, no dia a dia, certamente a senhora acompanha graves agressões ao direito dessas pessoas que tanto contribuíram para a nossa sociedade. Com certeza. Boa tarde aos telespectadores. E isso é uma realidade, né? Infelizmente, vários casos graves e recorrentes na nossa cidade, com a população, vem ocorrendo. Nós, da comissão da OAB, sempre atentos, acompanhando o desenrolar de cada caso, porque nós precisamos das denúncias para que a gente consiga acompanhar, investigar e orientar sobre tudo que está ocorrendo. Nós selecionamos alguns direitos aqui dos idosos, por exemplo, na saúde, o idoso tem direito a atendimento preferencial no SUS, a distribuição de remédios, e também, principalmente, os remédios de uso contínuo. O idoso internado ou em observação tem direito a acompanhante. Doutora, a gente sabe que o SUS também encontra dificuldade em atender toda a população, o idoso deveria ser priorizado. Recentemente, a senhora até acompanhou um caso de uma pessoa que precisava de aparelho respiratório para poder ter alta e utilizar o aparelho em casa, e muitas vezes, quando o aparelho é liberado, a pessoa já foi a óbito. Exato. Como que o cidadão deve agir nesses casos? Olha, o Estatuto está aí, é uma prerrogativa do cidadão, né? Ele tem o direito assegurado por uma lei específica, mas ocorrendo qualquer divergência com relação a isso, o poder público não assistindo, não estando atento a essas leis, o interessado, o que estiver lesado no seu direito, ele pode procurar ajuda do poder público, através do Ministério Público, que é quem tem a legitimidade para ingressar com essa ação, e aí também pode noticiar o fato, a ocorrência, para a OAB local, que é a 12ª subseção, para que a gente acompanhe e oriente na condução. Recentemente, a Prefeitura de Ribeirão Preto informou que gasta somente com fraldas em torno de 200 milhões de reais adquirindo fraldas para idosos. Doutora, tem também alimentação especial, né? Tem gente que precisa de remédios e a cada tempo a pessoa vai viver mais, vai precisar de mais assistência. Exatamente. E vale lembrar também para a população que tudo isso tem que ser devidamente documentado. A necessidade do medicamento, a indicação do caso, da lesão, da necessidade de usar fraldas. Então, tudo documentado, porque senão não há como a gente comprovar que o Estado, que o município está deixando de cumprir as obrigações legais, que são direitos adquiridos do cidadão junto a esse estatuto. Falando agora de transporte coletivo, os maiores de 65 anos já têm um acesso grátis aos ônibus urbanos. Nos interurbanos, nos interestaduais, existe uma quantidade de cadeiras, de poltronas disponibilizadas para o idoso. Só que na prática, muita empresa, o idoso chegou, não tem. O idoso vai no outro dia, já está cheio. A senhora tem encontrado casos assim? Ainda não tivemos, assim, reclamações. A gente sabe que no dia a dia isso realmente acontece, mas nada que tenha chegado para a gente como
reclamação já pronta, protocolizada, né? São só notícias por enquanto. Nada que a gente tenha que tomar alguma providência por enquanto. Aliás, recente determinação da Agência de Transportes Terrestres, agora a empresa vai ter que justificar por escrito a negativa. Isso vai dar um pouquinho mais de força, porque geralmente ficava só na palavra do operador do guichê e a palavra do cidadão. Agora será necessário documentar, até para a gente entender, será que esse ônibus está sempre cheio? Será que sempre tem 2 idosos já garantindo a poltrona? Outro caso é o caso, esse é o mais cruel, violência doméstica e também os casos de abandono. 2 vertentes muito grandes, da mesma forma que as crianças, os idosos são abandonados, são agredidos. Como vocês têm observado isso na OAB? Essa questão é bastante doída, né, para a gente que acompanha tudo, porque existem duas vertentes, né? O caso da família que se aproveita do idoso, fazendo com que ele auxilie nas contas, nas finanças, e aquele que realmente maltrata, deixa de cuidar, faz uma pressão psicológica e ele muitas das vezes não pode denunciar, porque em algumas situações a pessoa já me relatou, o idoso reclamou e eu falei, faça uma reclamação, comunique o fato. E o idoso disse, se já está ruim assim, se eu denunciar, vai piorar. E um dos problemas do idoso é que ele vai denunciar a pessoa que ele mais ama, que é o filho, por vezes o neto. Ele já sente essa dificuldade. Um familiar, exatamente. E talvez a segunda dificuldade seja a rede protetiva. Ele tem problema em casa, ele vai denunciar o filho, ele vai para onde? Né, exatamente, é isso aí, é essa questão. Que a gente precisa ver como é que a gente consegue envolver melhor, orientar melhor esse idoso sobre os direitos que ele tem, né? Para que ele não se sinta mais lesado e nem permita o abuso. Mas até que se faça esse entendimento, passe esse entendimento e que ele efetivamente compreenda, ele fica sofrendo. E é algo progressivo. Primeiro começa a cuidar dos netos, que no início é um prazer. Só que tem filho que ele paga para babá, ele paga para a escolinha, para o pai, para o avô ele já não paga. Ele tem que cuidar de graça e aí ele já não leva na escola particular, tem que levar alimentação, então paga a parte de alimentação. Na casa do avô ele vai deixando. Então acho que essa é o primeiro abuso e aí vem na sequência. Doutora, muita denúncia com relação ao consignado, muito idoso fazendo empréstimo em nome de filho, não, o filho faz o empréstimo em nome do idoso, né? Exatamente. São esses abusos, né, que a gente relata. Cabe aqui também ressaltar que existe o idoso que tem a capacidade cognitiva, ele sabe o que ele está fazendo, então ele vai lá, contrai o empréstimo para entregar nas mãos de um familiar que eventualmente esteja necessitado ou supostamente esteja necessitado. E também existe uma outra hipótese, que é o idoso pródigo, aquele que gasta sem limites. E aí sempre eles estão dentro de alguma síndrome detectada psicologicamente ou até psiquiatricamente. Para isso precisa alguém da família ajuizar uma ação. Então existe a possibilidade da família abusar e aproveitar do idoso, fazendo com que ele contraia empréstimos, e existe também aquele idoso que é pródigo, que tem distúrbios psicológicos, que sofre de síndromes psicológicas e que contrai empréstimos e dívidas e gasta imoderadamente e que traz uma consequência grave para a família que tem que assumir a administração e o pagamento de todas essas dívidas. Então são 2 hipóteses distintas. Tá vendo como é complexo? Melhorando um pouquinho nessas hipóteses, tem situação daquele idoso que fica encantado, ele se apaixona pela enfermeira, ele arruma uma namorada mais jovem e aí ele começa a presenteá-lo. Isso. E a família precisa ficar atenta porque é uma concorrência. Muitas vezes o idoso vai falar, não, mas não estão me dando a oportunidade de ser feliz.
e a família só está preservando o patrimônio, é isso, doutor? Exatamente isso. Também tem esse lado. E tem aquele lado do que já ele que é inveterado no gasto mesmo. Isso. Nos casos de síndrome, que a pessoa é pródiga, a prodigalidade é um requisito legal para que que a família entre com uma ação judicial de interdição. Essa é a medida para aquele que gasta imoderadamente. O que contrai empréstimos para ajudar a família é uma questão social, que a gente precisa ir através de orientações, informações para esse idoso. E os casos que o idoso sofre, eu já falei numa entrevista minha, da síndrome da fragilidade. Essa síndrome da fragilidade é que ele passa, com o decorrer dos anos, com a idade avançada, ele passa a ficar mais frágil, então ele não tem uma capacidade cognitiva total, ele confia demasiadamente nas pessoas e os golpistas, entre aspas, eles se aproveitam dessa fragilidade, da confiança, que foi o caso dos golpes, né? Os últimos golpes sofridos pelos idosos na nossa cidade. Mas o golpista ele vai usar justamente essa fragilidade. Na visão da senhora, o ser humano não se prepara para envelhecer? Ele não se prepara para o processo de perdas? Durante um tempo da vida ele é cercado por pessoas, conforme ele vai envelhecendo, o número de pessoas próximas vai reduzindo. Ele é chamado por nome, com o passar do tempo ele é pai, avô, ele já nem tem nome mais. O lugar na casa dele, aos pouquinhos ele vai para o fundo, para o quartinho mais reduzido, às vezes não faz a refeição junto com a família. Na nossa cabeça, a nossa geração não se preparou para envelhecer? Então... Ou a nossa geração ou a geração anterior, né? Depende muito das condições familiares, né? Às vezes o idoso fica limitado fisicamente, então ele não socializa mais com a família porque ele tem uma surdez, ou ele tem um mal de Parkinson, ele fica sensível ali, envergonhado de comer na mesa e derrubar alimentos, então a família permite que ele se isole um pouco. E a questão da fragilidade, do conhecimento, da confiança com um terceiro, é um fato que a família precisa orientar. A gente fala que o idoso ele vai se tornando uma criança. Então nós precisamos conversar com esse idoso como se fosse uma criança. Olha, não converse com estranhos, não confie, não entregue o seu telefone. Recentemente um idoso foi num baile da classe de idosos. Lá ele conheceu uma jovem e confiou nessa jovem. E essa jovem, com certeza não era de confiança, ela se aproximou dele e ele informou essa jovem que ele precisava de uma empregada doméstica e forneceu o endereço e telefone. E depois a família em casa, a filha em casa, o telefone tocava e ele não queria atender. Aí a filha interrogou, por que o senhor não quer atender? Aí, depois de tantas interrogativas, de tanta pressão dessa filha, ele confessou que ele tinha dado endereço e telefone para uma moça num baile e informou para essa moça que ele precisava de uma empregada doméstica. Então, a gente precisa, o familiar precisa orientar esse idoso, trazer algumas informações atuais, para que ele não... e informá-lo que ele não vive mais naquela época de antigamente, que todo mundo era de confiança, que a cidade era pequena, né? Que todo mundo podia entrar na sua casa, hoje não pode mais isso, então a gente precisa informar isso a eles. Com relação a golpes, existe até um rol de golpes e existe uma teoria que muitas vezes quem cai no golpe é quem em verdade queria dar o golpe a alguém, queria levar alguma vantagem e acabou caindo. Um dos exemplos é o bilhete premiado. Quem cai no golpe do bilhete premiado é porque queria levar vantagem em cima daquele suposto ganhador, que aparentemente era muito inocente. Com relação aos aposentados, a senhora no dia a dia tem deparado com quais tipos de golpes mais frequentes, doutora? Então, diante dessa síndrome da fragilidade do idoso, ele perde capacidade cognitiva, então ele não consegue conhecer direito as coisas, ele confia, ele acredita, então ele não tem mais essa perspicácia
de achar que ele vai levar vantagem em alguma situação, porque ele já vai perdendo. Ele perde a desenvoltura física, a aceleração de raciocínio, que é o que a gente chama dessa capacidade cognitiva, que é a capacidade civil de saber o que está fazendo. Então, aos poucos, ao decorrer da sua idade, com o avanço da idade e a experiência de vida, ele vai perdendo isso. Então, ele não vai sabendo o que ele está fazendo. Algumas vantagens que foram criadas pelo próprio governo acabaram se revertendo contra o idoso, contra o aposentado, contra o pensionista. Um deles foi o consignado e muitos produtos são vinculados ao empréstimo consignado. Eu tenho notícias de pessoas que estão comprando colchões caros, geladeiras, produtos eletrônicos que ele nem sabe utilizar porque tem uma linha de crédito disponível. A senhora tem encontrado relatos também dessa situação? De repente, ele quase se enquadra no pródigo, né? Está comprando, está adquirindo e nem sabe por quê. Olha, é o que eu disse, a gente sabe que isso acontece na vida civil, normal, mas os fatos que chegam no nosso escritório sempre são os casos mais graves, né? Os casos já que a gente precisa interceder, a família intercede com a propositura de uma ação judicial, pedindo auxílio ao Poder Judiciário, informando a síndrome e o distúrbio. Então, a gente sabe que existem essas compras no empréstimo consignado em nome do idoso, do aposentado, por conta desse benefício, mas os casos que a gente mais tem conhecimento por conta da nossa vida profissional são os casos que geram, nesse caso específico, a interdição. A senhora falou da interdição, falou de ajuizamento, de ação, e aí muitas pessoas se remetem aos folhetins, aos filmes, às novelas, aonde a família quer tomar posse de determinado bem, quer transacionar um bem, ou na empresa, que é um lugar de destaque na empresa, e aquele idoso, que ele até estava bem, tinha capacidade cognitiva, estava em suas plenas faculdades, mas ele é tido como louco. Na justiça, doutora, eu gostaria que a senhora esclarecesse a tramitação, né? Não é pelo fato de alguém ingressar com a ação que automaticamente a pessoa será interditada. Gostaria que a senhora explicasse um pouquinho como funciona no dia a dia, como é a questão de perícia, até para que o nosso idoso, nosso aposentado que está nos acompanhando agora, fique um pouquinho mais tranquilo. Né? Não precisa assustar, não. É assim, a gente só está colocando as questões que existem, né? Os dois lados da moeda. Então, é importante que todos saibam que para se ajuizar uma ação dessa, para se interditar um idoso, há que se juntar documentos comprobatórios da perda dessa capacidade civil, dessa capacidade cognitiva. Então, assim, ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não tem capacidade civil de gerenciar os seus atos. Então, ele não pode contrair empréstimos, ele não pode assumir dívidas, ele não pode... Então, tem algumas previsões legais. Os casos que podem ser solicitados junto ao Poder Judiciário à interdição, e cada caso específico sendo mencionado na ação com a intitulação do artigo legal, tudo certinho, a gente precisa de perícias. Então, inicialmente, junta-se todos os estudos, os relatórios médicos, relatórios psicológicos, psiquiátricos, junta-se medicamento, e ainda assim, além de juntar tudo que a família tem, pode pedir para o médico, e ainda assim, quando você ingressa com a ação, o juiz requer perícia dentro do processo. Então, não é, olha, ele não está bem, ele tá meio insano, ele não está respondendo muito bem, então a gente vai interditar. Não é bem assim. Doutora, muitas vezes a família é uma família boa, é uma família atenciosa, ela ama o seu idoso, mas ela não tem uma estrutura para a manutenção do mesmo. Os filhos trabalham, não tem quem fique com ele, poucas opções para cuidado dos idosos, e algumas, ultimamente a gente tem acompanhado aqui em Ribeirão Preto, muitas casas fechadas por situações precárias de atendimento. Né? Exatamente. É uma questão complexa também, né? Porque tem que se aliar. Vejam, esse estatuto trouxe direitos para o cidadão idoso.
Em contrapartida, a família tem obrigação para com esse cidadão idoso e aí precisa verificar a disponibilidade de cada um. Mas que cada um trabalhe, atue com esse idoso, pelo menos até o limite da sua capacidade. Que cada um faça o que possa fazer, mas o que não pode é se omitir. A omissão gera crime contra o idoso. Então isso é que não pode. E lembrando que agora os dirigentes dessas instituições respondem civil e criminalmente, hein? Por isso você que está em casa agora, se você precisa deixar o seu pai em alguma instituição, é interessante que você conheça, faça uma pesquisa antes, faça um levantamento, visite, conheça as instalações para que você tenha tranquilidade de que seu familiar estará bem encaminhado. Doutora, tem direito a lazer, esporte e cultura, acho que é nisso, talvez seja onde tenha mais avançado, né? Existe a meia entrada agora, algumas associações têm programas de viagem, passeios, nesse ponto melhorou bastante para o idoso. Eu acho que eles se sentem mais importantes, né? Quando eles veem projetos assim que cuidam do bem-estar deles, eles se sentem mais amparados, mais protegidos e mais felizes. A gente só percebe que às vezes falta um pouco de divulgação, né? Eles precisariam de repente saber mais sobre o que acontece, sobre esses direitos, talvez a gente montar uma política melhor de divulgação e esclarecimento para eles sobre isso, porque muitos ficam em casa. Muitos não têm acesso às informações, às redes sociais, né? Então, talvez a gente preparar algo mais informativo para eles. Na habitação, os idosos têm direito a 3% dos imóveis nos programas sociais de habitação. Tem também o programa Vila Dignidade, que é um programa pequeno, face à quantidade de idosos, mas nesse aspecto também já é um avanço, né? Já, bastante. Doutora, a senhora ficou especialista na terceira idade. Que mensagem a senhora deixaria para os idosos que estão nos acompanhando agora e uma segunda mensagem para os seus familiares? Olha, envelhecer é uma arte, né? E essa arte precisa ser bem feita. A gente precisa saber trabalhar com essa arte. Dentro das nossas condições intelectuais, das nossas condições financeiras, que a gente faça da melhor forma. E o familiar é aquele que dá esse respaldo, é o que dá a proteção à tela de pintura. É como se o idoso pintasse uma tela de pintura, que fizesse essa obra e a família fosse esse suporte. Então, a todo familiar que ficasse atento ao idoso que tem em casa. Cuidando, observando quando ele vai perdendo as condições que ele tinha antes e amparando. Então, se eu percebo que ele está tendo dificuldade de andar, eu vou procurar levá-lo a um fisioterapeuta. Se eu percebo que ele não está se lembrando muito bem das coisas, leva um neurologista. Entenderam? Sempre observar e verificar qual é a necessidade. Nem sempre o idoso tem somente a necessidade do dinheiro. Antes disso, do amor e do cuidado. A Ordem dos Advogados do Brasil tem uma comissão específica coordenada pela doutora Rogéria e também pela doutora Thaís Helena Cabral. Kurroski. O telefone para contato com a OAB 3623-0370. O e-mail da doutora Rogéria está na sua tela. Doutora, obrigado pela visita. Eu que agradeço a atenção de todos e o carinho. Muito obrigada pela oportunidade. Na vida nós temos duas certezas, a morte ou o envelhecimento. Como ninguém quer morrer de modo precoce, vamos garantir os direitos dos idosos, porque daqui a algum tempo nós iremos utilizá-los. O Fórum fará um pequeno intervalo e volta já. A mulher que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto, oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos.
Voltamos com o Fórum do Trabalhador, agora falando sobre cultura. Ribeirão Preto foi sede da 4ª Mostra dos Escritores Locais e Regionais e o Fórum do Trabalhador acompanhou tudo. Dr. Paulo, a Ordem dos Velhos Jornalistas sempre antenada no que acontece aí na sociedade, né? Sim, André, a Ordem dos Velhos Jornalistas sempre antenada e já é o 4º ano da produção desse evento, a Mostra dos Escritores de Ribeirão Preto e região, trazendo as novidades literárias, o que acontece do movimento cultural na nossa cidade, na nossa região, e trazendo juntamente com essa apresentação a modalidade de palestras e em diversas áreas. Temos palestra tanto da área de saúde mental, na área de saúde bucal, que teremos palestra na sexta-feira. Com a doutora Nelma também nós teremos essa apresentação na área de saúde bucal. E são vários eventos e produções de palestras que servem de orientações, um sinalizador do que acontece na nossa sociedade e também das novidades, como eu disse, literária e na área de saúde e em geral. E esse é o nosso propósito aqui, trazer essas novidades, essas atualizações e esses eventos para o público. Um dos diferenciais dessa mostra é que além da literatura erudita, da poesia, ela circula também pela parte técnica. Essa diversidade, o senhor entende que é fundamental na literatura de Ribeirão Preto? Sim, entendemos como fundamental essa diversidade, sim. Ela traz assuntos de relevância também política e também da parte técnica, sim. E isso é muito importante para difundir esses conhecimentos. E a Ordem dos Velhos Jornalistas sempre interagindo também com as outras entidades literárias, né? Sim, exatamente. A Ordem dos Velhos Jornalistas já sempre interagindo e sempre tendo esse intercâmbio com as demais entidades literárias. Doutor, vamos deixar um telefone para contato, porque muitas pessoas querem conhecer. São reuniões mensais, sempre muito interessantes, né? Sim, são reuniões, nós fazemos uma vez por mês uma festiva aberta ao público e sempre é divulgado no blog, no site da Ordem dos Velhos Jornalistas e até para contato, quem tiver interesse de participar, de nos conhecer, DDD 16 3446 7782. E também visitando o site da Ordem para conhecer os eventos e a sua programação. Tânia, como que a pessoa comum consegue educar o pensamento? Bom, eu sempre fui secretária, né? E uma coisa que eu aprendi é que nós somos movidos a sentidos. Então, o que te faz bem? É cheiro, é gosto, é tato, é cor, né? Então, quer dizer, são vários artifícios que a gente usa no dia a dia. E isso você vê na propaganda, né? Na mídia, que para vender produtos também eles usam muito. Então, uma coisa que eu fazia muito, chegar 5 minutos antes na sua repartição, né, onde você trabalha, organizar suas coisas. Então, assim, eu sempre gostava de cheiro. O que eu fazia? Levava uma essência, todo mundo sabe que tem essas casas de essências hoje. Então, tem canela, tem cravo, tem alguma coisa que você goste. Eu passava, às vezes, na mesa, porque aquele cheiro me fazia bem. Então, assim, aí aconteceu um fato até curioso. Eu estava trabalhando, aí veio o meu chefe, né, na minha frente. Aí ele veio assim, pronto para me dar aquela bronca. Eu falei assim, é hoje, né? Serei demitida. Aí ele parou, que cheiro é esse? Nossa, que delícia! Então eu desarmei a pessoa. Então assim, hoje o que você tem que fazer? Além de você usufruir do bem-estar, você acaba gerando bem-estar para os outros também. Então assim,
conversar, dividir. Eu falo muito isso, dividir conhecimento ninguém perde, todo mundo ganha. Então você saber o que o faxineiro faz, até o porteiro, até o presidente, não te desmerece. Você não está fazendo trabalho a mais, você está usufruindo de conhecimento, você está agregando coisas para você. Então essa relação, né, de troca é muito importante. Nas relações do mundo do trabalho existem insatisfações. Como eu comunico ao meu colega de trabalho, ao meu superior, que eu estou insatisfeito com determinado ato ou com determinado fato? Bom, aí vai uma questão da questão do diálogo, e a Catel estava falando da questão de falar não, né? Que quando você fala não, não é muito negativo e o não, né? O pensamento não entende, o pensamento entende como sim. Então é ter aquele papo aberto. Eu sei que num primeiro momento te gera mal-estar, né? De você chegar, mas tipo assim, tem aquela horinha do café, tem aquela horinha que você está no bate-papo com o chefe, fala assim, olha, então chefe, sabe o que é? Tal coisa não está ajudando, vamos tentar uma coisa diferente, vamos mudar, vamos tentar fazer assim, ó, se não ficar bom, aí eu volto para o seu jeito. Propõe. Eu acho que nada que é obrigado, né, faz a pessoa se sentir até melhor. Você está dividindo com ele, ele vai com certeza fazer isso. No cotidiano nós encontramos pessoas manifestando infelicidade. Você deu algumas pistas aqui de como tentar ser feliz ou como encontrar a felicidade. Compartilhe com os nossos telespectadores. A felicidade é um estado de espírito. Então, o que é isso? Felicidade são momentos de prazer. Felicidade é tudo que você teve quando era criança. O que é brincar? O que é ser feliz? É sentir-se bem. Então, o que eu faço que me faz bem? Então, tem muita gente que adora conversar, tem gente que adora falar ao telefone, tem gente que adora caminhar. Então, primeiro, o passo da felicidade é o autoconhecimento. O que me faz bem? O que não faz tanto? Então, assim, a partir do momento que você limita, você começa a priorizar o que te faz bem, a felicidade vem de imediato, porque é um bem-estar contínuo. Quem quiser conhecer mais do seu trabalho, onde que te encontra, quais são os contatos? Olha, eu vou deixar meu site, né, embora seja meu nome, é Tânia Gorodniuk, é GORODNIUK.com.br. E aí lá tem o blog, que tem mensagens todos os dias de autoajuda, de otimismo. Então, assim, eu procuro estar ajudando sempre as pessoas nesse sentido, a buscar hoje viver bem e feliz. Porque a gente não sabe o prazo de validade da gente, não sabe se é 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, vamos fazer da melhor forma. Muito bem, quero cumprimentar o Dr. Paulo, cumprimentar o Barbosa, toda a equipe que organizou este importante evento que valoriza a cultura de Ribeirão e de toda a região. Vamos agora aos trabalhadores da semana. 27 de setembro, Dia do Encanador. 30 de setembro, Dia da Secretária. 30 de setembro, Dia do Tradutor. O Fórum fará um pequeno intervalo. Na sequência, vamos falar sobre Previdência, greve do INSS, direito dos trabalhadores. Só um instante. Você é sua principal ferramenta de trabalho. Por isso, empregador e empregado têm o dever de prevenir os acidentes de trabalho e preservar a vida. Com um ambiente de trabalho mais seguro, o Brasil avança para um futuro melhor. E o nosso tema agora é Previdência, recebendo Camila Magrini da Silva, professora universitária, advogada, especialista em Previdência e Seguridade. Olá, doutora, tudo bem? Olá, doutor. Uma imensa honra estar aqui, dividindo um pouquinho do que sei, do conhecimento que tenho, para que a população se esclareça e seja
amparada nesses momentos em que as violações do direito gritam à nossa porta, né? Doutora, uma época especial, greve na Previdência, greve no Judiciário, mudança de legislação, medidas provisórias tramitando pelo Congresso. Como que fica a cabeça do operador do direito e principalmente do cidadão comum? Vamos iniciar pelo cidadão comum. A cabeça do cidadão comum, eles nos procuram desesperados, como se estivessem perdidos, alegando, não, eu não vou conseguir aposentar, eu não vou conseguir acessar a justiça. Será que um dia, doutor, eu vou aposentar? Daí nós, operadores do direito, apesar de todas as alterações e todas as medidas que atualmente estão ocorrendo, nós somos administradores da justiça, né? E como administradores da justiça, nós sabemos que a Carta Magna, que é a Constituição Federal, é a que vale. Nós temos que inúmeras alterações tidas como inconstitucionais, porque violam os direitos constitucionais, violam acordos internacionais. Então, para o cidadão fica aquela visão de que não serão amparados. Mas para o operador do direito, no fundo, nós sabemos que nós somos administradores da justiça e esses direitos serão amparados por nós, provocadores da justiça, e pelo judiciário que irá nos amparar. Existem estudos apontando que o Estado é aquele que mais movimenta a máquina judiciária. Ao negar direitos, a dificultar direitos, ele acaba colocando a justiça numa situação com volume muito grande de ações, as ações demoram e o poder público acaba demorando, é claro, para fazer o pagamento do que é devido ao cidadão comum. No caso da Previdência, doutora, uma greve de mais de 75 dias. É uma economia também? O Estado está economizando com a greve? Vamos lá. Independentemente da greve, como o senhor bem disse, o doutor bem disse, o Estado, infelizmente, é o maior provocador, o maior problema social que temos, porque ele é hoje o recorde de ações. O Estado que deveria nos amparar, o Estado que deveria nos proporcionar o que é moral, o que é ético, atualmente viola e é o maior violador de todas as épocas. Em épocas de greve, que é a atual que nós temos, 75 dias de greve, e essa greve iniciou no dia 7 de julho de 2015, nós estamos caminhando para 75 dias de greve, nós vemos que o número de ações praticamente triplicam, porque nós já temos um Estado que não cumpre com as suas obrigações. Em épocas de greve, essa demonstração fica em caráter nacional, porque ele não cumpre com as próprias obrigações corriqueiramente. É que na greve, a violação do acesso ao requerimento administrativo, ela fica cediça, ela fica pública. Mas existem pequenas violações diárias, que não são transformadas em caráter público, porque não há a greve. Mas quando o Estado nega o benefício ao trabalhador, de fato ele já descumpre o próprio ordenamento constitucional. No passado, o acesso aos órgãos de previdência, especificamente ao INSS, era muito difícil, era muito demorado. Com o passar do tempo, começou a ser mais célere, veio a informação, a informática, alguns procedimentos feitos pelo site, outros procedimentos pelo telefone, principalmente o agendamento. E a imagem que nós tínhamos é que a vida de quem postula se aposentar ou de quem precisa de um benefício, de quem precisa de um afastamento médico, estava mais facilitado. Hoje, de concreto, independente para a greve, a senhora percebe que nos últimos meses o prazo para um atendimento, principalmente para o primeiro atendimento, já estava mais dilatado? Vamos no início. Antigamente, nós tínhamos aquelas filas nas portas do INSS. Então, era visível a fila, lógico, porque ela era física. Hoje, nós temos as filas virtuais. Essa fila virtual não se torna público e visível. Quando ela se torna público e invisível? Em tempos de greve.
Independentemente da greve, nós temos os problemas de filas. Um atendimento, geralmente, de um agendamento fora greve, demora de 30 a 45 dias. Acontece que a população não consegue visualizar isso, a não ser que ela tenha acesso a esse tipo de solicitação. Então, as filas hoje são virtuais. Em tempos de greve, para o senhor ter uma noção, para o doutor ter uma noção, hoje, se eu for hoje ligar no tal do 135, que eles alegam que tem muito acesso à população, que é algo que veio solucionar e inovar na Previdência, eu consigo hoje agendar para 2016. O atendimento de qualquer tipo de benefício solicitado hoje, um atendimento de aposentadoria por tempo de contribuição, uma aposentadoria por idade, está agendando para 2016. Isso, desde julho, já está agendando até 2016, para 2016. Então, o que acontece? Em tempos fora greve, já temos problemas. Com greve, a média de atendimento é de 4 a 5 meses. Penso eu, na minha humilde visão, de que essas violações a direitos sociais, elas são muito graves. Muito graves no aspecto do que a população ela fica em limites muito tênues de vulnerabilidade social. O que acontece? Essa população que não tem acesso ao benefício, ela vai passar fome. Ela vai ficar sem acesso ao dinheiro para que ela possa ter o próprio sustento. Se ela não tem condições de acesso junto ao INSS, nessas filas virtuais, isso prejudica a vida comum dela, para medicamento, para que ela possa ter acesso à alimentação. Então, essa fila antigamente física, eu até brinco com os meus alunos. Eu penso que às vezes ela era melhor, porque ela era visível, era muito palpável. Hoje não é palpável. Se eu não tenho a necessidade do benefício, eu não tenho como saber se existe a fila ou não, salvo quando ocorram denúncias ou como programas como esses, que proporcionam à população a oportunidade da informação de que realmente essa greve está afetando não só a população, a sociedade como um todo, mas até em termos internacionais. O que acontece? O Estado, na minha visão, é a minha visão, não é a visão da ordem, que eu também sou coordenadora em algumas comissões. A minha visão é de que o Estado se utiliza dessa prática para que ele possa ter menos ônus diante de um meio de crise. Essa é a minha visão, não é a visão de uma instituição. A senhora tem uma preocupação também com relação a esses tratados que o país é signatário, ao não cumpri-los, ao não oferecer uma previdência nos moldes programados, até com relação a investimentos, porque alguns países ou algumas empresas observam se cuida do meio ambiente, se cumpre leis trabalhistas e também se atenta a leis previdenciárias, é isso? Sim, doutor. O que acontece? A partir do momento que eu cerceio o direito de um cidadão ao acesso ao requerimento administrativo de uma aposentadoria, seja ela aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, seja ela uma aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, que são, no meu entendimento, essas são as piores em tempos de greve, que a pessoa está doente e não tem acesso. Quando eu cerceio, Estado, cerceio a oportunidade do cidadão solicitar esse benefício, primeiro, eu estou bloqueando o acesso. Então, eu não dou oportunidade para esse cidadão ter acesso ao serviço. Então, além dele não ter oportunidade de acesso ao serviço, eu não consigo com que esse cidadão tenha provas suficientes para levar para o profissional advogado o quê? As provas suficientes de que ele solicitou esse serviço. Então, são já 2 problemas. Terceiro problema, esse cidadão vai ficar desamparado socialmente. Esse serviço de seguridade social, o sistema de seguridade social
programado pelo plano de Beveridge, ele visava a proteção às necessidades sociais. Então, essa necessidade social atualmente não estando amparada por bloqueio de acesso, isso gera um problema não só nacional, que às vezes o cidadão comum pensa que o problema é nacional. O problema se torna internacional. Por quê? Há violação a pactos internacionais, a acordos internacionais. E um dos acordos que fere, que é de 1969, é o Acordo de San José de Costa Rica. É o Pacto de San José de Costa Rica. É uma convenção americana que houve um acordo no qual os países signatários desse acordo, eles aderiram a algo que haveria proteção aos direitos da família e da criança. Se eu bloqueio o acesso a uma pensão por morte, o requerimento de uma pensão por morte, ou a postergo de agosto ou julho para janeiro de 2016, essa é a prova convicta de que eu deixei sem amparo essa população, seja a família ou a criança, desde julho até janeiro de 2016. Nenhuma criança que perde o pai, perde a mãe, que vai solicitar a pensão por morte, ou a própria família, a esposa que perdeu o marido com a própria prole, consegue sobreviver de julho a janeiro do quê? Porque o requerimento para ela solicitar ao Estado aquele pedido está postergado para 2016. Então, ele está ferindo, na minha concepção, o Brasil fere acordos internacionais. Isso se torna algo grave. Grave por quê? A partir do momento que ele descumpre um acordo internacional, ele está mostrando para aqueles países signatários dos acordos internacionais que ele não cumpre. Por não cumprir, ele não tem investimentos suficientes. Por quê? Esses acordos, eles vêm com o objetivo de trazer investimentos externos ao país. Então, eu, empresa exterior, que faço parte do mercado, que hoje o mundo é cosmopolita, eu não vou investir em um país que não prima o mínimo existencial dessa criança, que é a proteção. Então, os acordos internacionais, eles são fechados com um objetivo. Dentre eles, alguns dos objetivos, um deles é investimento externo. E só investe no país, só investe o pessoal, o pessoal do exterior só vai investir aqui. Os países vão investir aqui no Brasil só se houver cumprimento desses acordos internacionais. O não cumprimento prejudica o financiamento, prejudica a situação financeira do nosso país. E não só a situação financeira, a questão de segurança jurídica existente dentro do próprio país. No programa de hoje nós falamos com relação aos direitos dos idosos e chegamos a uma conclusão que muitas vezes o cidadão não se enxerga envelhecendo. Por isso ele não cuida em garantir os direitos dos idosos. No caso da Previdência, a maioria dos trabalhadores se enxergam aposentados. Eles não sabem que podem sofrer um acidente do trabalho, podem adquirir uma doença ocupacional. E nesse caso, a senhora até já passou, é um momento de fragilidade total. Nós também estamos com greve dos médicos peritos. Doutora, como fica a vida de quem está acidentado agora, de quem está sofrendo uma doença ocupacional, precisa fazer prova, precisa passar pela perícia? A partir do dia 4 de setembro, os peritos aderiram à greve. Bom, antes de 4 de setembro não havia essa adesão. Já estava comprometido. Todos os serviços estavam comprometidos. Agora, sem palavras para expressar. Por que sem palavras para expressar? Se não houver um profissional habilitado, no caso, um advogado, que atue juntamente com essas pessoas que sofrem as doenças ocupacionais ou não ocupacionais, se não houver um advogado que atue junto, que lhe instrua, que lhe faça os meios de provas necessários para que esse benefício seja concedido, eu sinto informar, se a população não for buscar um profissional de sua confiança, ela vai perder esses direitos. Porque o que acontece? A primeira coisa que a população tem que ter em mente é que ela precisa do requerimento.
ela está sendo negado o requerimento porque ela agenda, chega no INSS, o INSS está aberto. Só que o que acontece? O funcionário atende o cidadão fala, olha, eu vim fazer um requerimento de aposentadoria por tempo de contribuição ou um requerimento de auxílio-doença acidentário. O servidor fala, o sistema está fora do ar. O servidor alega, olha, esse benefício hoje não tem o perito, não tem o médico perito para que seja agendada a avaliação. Como ele agendou pelo 135 e esse benefício foi negado verbalmente a ele, qual prova que esse cidadão tem? Então, a instrução e a orientação de um profissional, um advogado, antes de eu procurar o Instituto Nacional do Seguro Social, é muito importante. Porque o advogado vai dar instruções. Exemplo, se eu vou agendar um benefício, eu tenho que tentar agendá-lo pela internet, dar print screen na tela, é como se fosse uma cópia da tela, para que eu tenha uma prova de que eu agendei aquele atendimento, que eu solicitei aquele atendimento. No dia, fui lá realizar a perícia e falaram não. Antes, quando eu chegar, adentrar ao INSS, eu tenho que tentar gravar, pegar testemunhas de que esse ato foi negado, que o sistema estava fora do ar ou que naquela agência não havia perito. Isso é um segundo passo. Terceiro passo, após a negativa verbal, voltar ao profissional para que ele impetre as medidas judiciais cabíveis, obrigando o INSS, através de medidas judiciais, a implantar aquele benefício desde a data do requerimento administrativo. Trazendo para o mundo real, palpável, digamos que fiquei hoje doente, uma doença ocupacional, visão, tive um problema na visão, não consigo digitar as minhas petições. Vou solicitar junto ao Instituto um auxílio-doença. Por quê? Pode ser temporária, minha perda da visão, ou definitiva. Tento solicitar pelo site da Previdência. Agendei, cheguei na agência, aconteceu o problema. Eu gravo através de celular, filmo ou somente no áudio de que esse direito me foi cerceado. Pego 2 testemunhas e junto no processo. Vou solicitar a implantação do benefício desde a data da minha incapacidade. O cidadão comum, doutor, infelizmente, ele chega, liga no 135, agenda, tem negado o seu direito pessoalmente e depois ele não tem nem o número do requerimento que ele fez esse tipo de pedido. Como que o profissional vai solicitar? Num dia comum, ele vai lá e solicita uma cópia dos benefícios que foram requeridos. Só que nós estamos em tempos de greve, não tem nenhuma documentação juntada. Então, como que vai solicitar essa cópia desse processo? Então, antes eu tenho que procurar um profissional. Porque o profissional vai pegar e vai pedir, solicitar essas perícias particulares. A pessoas que não têm condições financeiras, vai no próprio médico comum, junta laudos e atestados médicos comprobatórios e junto com todas essas provas nós conseguiremos instruir os autos para que faça valer o direito do cidadão. Sem o profissional do direito fica difícil, porque já está difícil, imagina sem o profissional. Doutora, historicamente a Previdência sofreu rombos, existe o famoso caso da Georgina, outras quadrilhas especialistas em falsificar benefícios, em receber aposentadorias, pensões, mas o cidadão comum, ele segue uma via crucis para receber um benefício de um salário mínimo. O que acontece na Previdência? Vamos lá, por partes. A Previdência Social, para quem é estudioso da área, já sabe que a Previdência Social, ela sofreu problemas desde o seu início. Brasília foi construído com dinheiro da Previdência Social e não tem fim relacionado à Seguridade Social. Então, assim, bem desde o início do seu surgimento, na evolução, nós já tivemos problemas no nosso país, ainda o temos. Eles alegam que existe um rombo da Previdência Social. Eu estudo Seguridade Social desde 1998. Eu não
concordo com os especialistas que dizem que há um rombo na Previdência, que não tem condições financeiras, que a Previdência não vai suportar, que o déficit da Previdência é muito alto. Vamos lá. Antes de eu falar sobre déficit, eu tenho que partir do seguinte princípio. A Seguridade Social é composta pela saúde, pela Previdência e pela assistência. A Previdência, a contribuição é direta. A saúde, eu tenho saúde para todos e contribuição indireta. A assistência também é contribuição indireta. Logo, o único instituto nesse tripé que tem condições financeiras é a Previdência, porque a contribuição é direta, destinada para determinados fins, existe risco trabalhado, existe um trabalho atuarial, um cálculo atuarial dentro de cada benefício para explicar para a população o que seria esse cálculo atuarial. Na realidade existem pessoas especialistas que estudam quantos benefícios de pensão por morte, em média, são concedidos, quantos benefícios de auxílio-doença, em média, são concedidos, quanto tempo duraria um benefício de pensão por morte, quanto tempo, em média, do homem médio, duraria uma pensão por morte, um auxílio-acidente, um auxílio-doença. E não há rombos. Os grandes especialistas e atuários dizem que não há rombos. O que ocorre é que esses valores previdenciários são utilizados em outras áreas. Então, existe um problema na saúde, eu tiro o dinheiro da Previdência. A Previdência socorre todo mundo e agora começa a gritar socorro. Aí, ela grita socorro por ausência de gestão. Eu costumo dizer assim, que os problemas nos serviços públicos no país não são problemas por má legislação. A realidade é que há uma má gestão dos recursos públicos. Se houvesse uma gestão adequada e nós cumpríssemos as finalidades legais estipuladas constitucionalmente, e todas as leis ordinárias, leis complementares, delegadas, se nós cumpríssemos a Constituição, não haveria problema. O problema é que quando tem rombo em um lugar, eu tiro de onde tem dinheiro. Daí, onde tem o dinheiro e está certinho, uma hora vai ter problema. O que ocorre na Previdência é que agora, ainda mais com essa captação dos valores, tudo na Receita Federal do Brasil, a Previdência agora, eles alegam que tem problemas financeiros. Não tem. O que tem é a má gestão dos recursos e os recursos da Previdência sendo utilizados em outros locais. Essa é a minha visão. Eu volto a dizer, a visão da especialista Camila e não dos institutos que eu represento. Que eu costumo dizer assim, porque senão às vezes as pessoas acham que nós estamos falando em nome da ordem. Eu estou falando em meu próprio nome. Como pesquisadora, eu entendo que não tem rombo na Previdência Social. É lógico que nós precisamos analisar um novo plano de previdência, haja vista que a população está envelhecendo. Isso é notório, não só no nosso país, como em todos os países do mundo. Só que essa é a visão dos especialistas que defendem os segurados. De 2016 para frente, quem entrar no sistema de 2016 para frente poderia aderir aos novos planos de previdência. Quem já está no sistema de 2015 para trás não pode sofrer com essas novas mudanças. Eu costumo brincar assim, é como se fosse jogo de futebol. Jogo de futebol tem as regras, assim como qualquer jogo. E o jogo de futebol, eu não posso chegar no meio dos 30 minutos e falar, muda, não vai ter mais pênalti, não vai ter mais falta e não vai ter mais cobrança lateral. Eu posso falar que o jogo de futebol não vai ter mais pênalti, falta e cobrança lateral? Posso falar que não, mas após terminar os 2 tempos de 45 com as prorrogações e tudo mais. Voltando para o meu mundo real, eu posso alterar os planos de previdência social? Posso, para as gerações futuras. Para as gerações atuais, não. Ficou encantado, né? Muita coisa para falar? Fique tranquilo. Ela vai voltar em outro programa. Quero agradecer a doutora Camila Magrini da Silva, especialista em Direito Previdenciário em Seguridade Social, com
com uma grande contribuição, vai voltar ao fórum, porque nós precisamos debater muito a previdência que temos, a previdência que queremos e aquela previdência que dará as respostas que a população precisa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. É um prazer recebê-lo toda quarta-feira às 19 horas e todo sábado às 14 horas aqui na Tati TV, no nosso Fórum do Trabalhador.